Valeu, galera. Começando aí o nosso Aviva Podcast. Beleza. Hoje com a presença da nossa querida Lhama. Vai rolar a música da Lhama? Vai, rola. Agora? Bota aí, pô. Não preparou. Não achou que era sério, Música da Lhama. Não pode ter que ter a música da Lhama. Achei, calma aí. Agora. Me bailan en Ecuador, me cantan en Bogotá, Bogotá. en Managua y Panamá, me llaman amazónica de guerra de los Andes, la negrana del mar, Cadê a Lhama? tocan en los jazz, me suena la banda. Agora. ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Isso aí, beleza. Deixa a música da Lhama no jeito aí. E nosso querido pastor Hugo Campos. Eu e a Lhama. Isso aí, pô, Hugo. Bom você estar aqui com a gente. Hoje é o nosso terceiro piloto. É o terceiro piloto, Daqui a pouco teste. tá no 10º piloto. Ainda vamos testar ainda outras Tá salas quase um aqui na piloto igreja. automático já, então. Hã? Tá quase um piloto Tá quase o automático. piloto automático, né? Bom você estar aqui com a gente, tem a galera aqui, né? Nos trabalhos do som, Guilherme Decotê. Na técnica, Pedro Marinho. Embelezando o ambiente, Laís, evangelista. E dando o equilíbrio da beleza. Caio Couto. Beleza, Hugão? Tranquilo aí, cara? Como é que você tá? Tudo bem, Zeke? Como é que- Zack and Roll. Isso aí, gostei A desse lenda da negócio. guitarra, O Gonçalves. guitarrista sem dedo. O guitarra sem dedo. Mais conhecido como No Fingers. Parceiro. Como é que tá a sua família, Tudo esposa? bem, graças a Deus, tudo certinho, tudo no E a esquema. filhinha? Tá bem. Tá bem? Zoando plantão lá. Zoando tudo? Fazendo bastante bagunça, quer dizer que é bom, né? Assim que é bom. Hugão, cara, conta pra gente aí, de Largo da Ideia pra cá, sua história aí, que a gente tem um pouquinho junto aí a questão do louvado seja e tal, pá. Eu me lembro que você pregou aqui na igreja muito antes de ser pastor, né? Então tem uma história aí junto. Como é que é essa parada aí, de Largo da Ideia para o mundo? Para o mundo. Ué. Porque o Hugo Campos, ele tá sempre com a gente aqui, eu acho que ele só não tá mais do que a Filipos, tá ligado? Aí vem a Filipos sempre, aí depois, quando a Filipos não pode, o Hugo Campos. Quase sempre é Hugo Campos. Tá ligado? O Mas sempre a é galera Filipos. curte você, cara. Agora, aí só que a gente não, Também, assim, se eu não curtisse- conheço, não sei. Se não curtisse, ia ser por osmose. Não, tipo- tipo assim, a gente não te chama porque não tem nenhuma pessoa pra chamar. verdade, A galera com certeza. quer te chamar. Não, com certeza. Não, e... Zeke tá dando uma... Não, se você, só que a gente não sabe se você é nascido e criado na igreja, pelo menos eu não sei, tá ligado? Então conta um pouquinho da tua vida. Cara, eu sou parcialmente criado na igreja, porque o que acontece? A minha mãe, os meus pais, a minha família, a gente morava na Estrela do Norte. E a minha igreja, né, a minha igreja de origem é a igreja Largo da Ideia. Então, sempre foi longe. Então eu ia lá os domingos, visitar minha avó na época, e aí eu ia pra igreja. Então, desde moleque eu tive essa rotina de ir pra igreja aos domingos. Mas você não morava em Largo da Ideia? Não. Meu não. mundo caiu. Morei em Largo da Ideia depois de velho já. Ah, tá. Não, mas a minha infância e adolescência, assim, eu morei no Estrela do Norte, aqui pertinho. Eu estudei ali no Colégio Montserrat, que é atrás do Bartage, e estudei no Mendes Duarte. Então, até o 3º ano eu sempre fiquei ali. Né? Mas, tipo assim, vamos botar, por volta de 2001, eu acho, eu comecei a ir mais a Largo da Ideia. Comecei a fortalecer muito as minhas amizades lá com meu primo, né, o Silos, que foi uma pessoa muito importante para mim nessa minha caminhada na igreja e tal. E aí, em 2004, eu tive minha conversão. Num congresso lá em Qual Petrópolis. idade? Pode falar Ana, a gente não sabe como. 14 anos. Ah, tá, melhor. 14 anos. 2004. 2004, 14 anos. Julho de 2004, último final de semana de julho. Aí eu me converti ali, cara. Eu já fazia parte do louvor, já fazia parte do Ministério de Jovens, já era embaixador, mas a minha conversão
aconteceu ali naquele congresso, aos 14 anos, em 2004, lá no Quitandinha, ali em Petrópolis. Louvor profético, não? Louvor profético. Já fui, cara. Eu não muito sabia bom. se podia falar e tal. Porque, Não, pode falar. Né, louvor profético, o pessoal escandaliza, né? Não, mas é bom. Louvor profético tem várias histórias assim, Não, boas, louvor foi profético muito da boa, galera cara. aqui. Cara, Congresso que muito congresso abençoado que foi aquele... Acho que agora não tem mais, né? Mas foi uma época muito boa da minha vida ali. Então, porque em 2004, olha os caras que estavam. Azaf Borba, Ademar de Campos, Ludmila Ferber, Filhos do Homem, não sei se tu lembra dessa banda. Cara, eu acho que eu tava nesse louvor profético, cara. Tem Filhos chance. do Homem, tava. Então, mas Filhos do Homem foi em outras vezes também. Eu fui 2 anos seguidos. Ademar, Azaf sempre tava. Ademar e Azaf estavam direto. Fernandinho, foi? Foi. Então a gente tava no mesmo louvor Foi, profético. Eu foi. tava lá. Eu tava lá. A liga me Reencontro converti, depois cara. de... Eu tava Foi lá. top 7 demais, né, Pô, cara? foi bom demais. Na moral, Bom foi uma demais. parada assim... Bom demais. Uma coisa que eu nunca tinha vivido na minha vida e aquilo mudou a minha vida, cara. Entendeu? Cara, hoje, um cara fundamental ali naquele final de semana pra mim foi o Cris Batiston, que é a hora do Filhos do Homem, né? Aham. E hoje, assim, é engraçado como é que Deus faz, que hoje eu tenho uma amizade muito boa com ele. Anos depois, ele lá em... Pato Branco. Lá em Pato Branco. Agora ele não tá mais em Pato Branco, né? Agora ele tá em Curitiba. Mas ele era de Pato Branco lá e tal. Então, aquele congresso ali foi muito importante pra mim. Quando eu já voltei diferente, assim. Voltei querendo fazer diferente. Tal. Eu lembro que eu cortei o cabelo e quando eu corto o cabelo parece que são coisas que marcam assim a minha Você vida. corta, achava que caía direto assim, naturalmente. Hoje em dia tá ficando assim. Hoje ele tá caindo naturalmente. Cada corte seria uma fase da sua vida, assim, né? Mais ou Uma menos estação, isso, cara. praticamente. mais ou menos É igual os vikings, né? Quando novinho tem aquele cabelinho assim, depois vai fazendo trança, por último fica careca. Então, só com rabo de então cavalo é, aqui. então é. E nego, inclusive, já fui chamado de Ragnar, tá? É mesmo? É, na Pô, época que que eu honra, tinha um pô. moicano liso. Ah, eu lembro dessa época aí. Era cara. raspado aqui do lado aqui, aí era retão aqui, né? Então, quando eu voltei, cara, eu já voltei, cortei o cabelo, que eu tinha um cabelo grandão, aquele cabelinho Kick Silver, né? Cabelo grandão assim, cortei. Alô, Turibio. Turibio tinha um cabelo assim. Cortei, fiz um asa deltazinho, ficou bem ruim também. Mas... Tem como ficar bom, cara? Não sei, né? E aí, cara, ali começou minha jornada ministerial, entendeu? Ali eu já sabia que eu seria pastor. Naquele final de semana, eu recebi o meu chamado, conversando com o pastor Gilson, que era meu pastor na época. Eu percebi que a minha vocação era essa. Já voltei disposto a isso, cara. E aí, com 16 anos mais ou menos, eu comecei a fazer um pequeno grupo, lá em Largo da Ideia. Na casa que era da minha avó. Em 2004, vamos botar, tipo, imagina, eu tava na férias de julho, lá em Arraial, todos os meus primos, e eu tenho 10 tios, então era primo pra caramba, era uma bagunça, era um troço muito bom. Voltei, cara, um frio, pra ir pra Petrópolis. Mais frio ainda. Fiquei na casa da minha avó. Dormi na casa da minha avó porque minha mãe tava em Arraial. Minha avó que morava do lado da igreja, ali em Largo da Ideia. Dormi lá, fui com a igreja e tal, voltei diferente. Agosto chegou no final de agosto. A minha avó faleceu. Minha avó que era minha referência de crente. Entendeu? Minha avó, por parte de mãe, ela é o referencial que eu tenho de como um crente deve ser. Primeira vez que eu falei em público assim, sobre a Bíblia foi no sepultamento da minha avó, foi no velório da minha avó. É mesmo, cara? Foi. Eu preguei sobre Elias e Eliseu. Foi uma coisa que Deus tinha colocado no meu coração, assim. E aí eu lembro, até hoje, tem irmãos lá de Largo da Ideia que... Tem um irmão especificamente, né, que é o Zé Luiz, que ele às vezes... Esses dias ele mandou uma mensagem, eu estava participando do processo de sucessão pastoral lá em Largo da Ideia, e ele me mandou uma mensagem citando esse texto e lembrando do que eu falei em 2004, cara. Isso me deixou bem surpreso, assim. Aí ele foi e falou... É que geralmente você prega no domingo, no segundo a galera não lembra mais nada, né? Geralmente é assim. É, exatamente. Aí ele citou, cara. Isso me deixou muito impressionado, ele lembrar do que eu falei naquele dia. Setembro foi quando eu preguei pela primeira vez, setembro de 2004. 11 de setembro de 2004. Então, desde esse dia, eu tenho pregado. Desde 11 de setembro de 2004 eu prego.
Em 2016 eu comecei um pequeno grupo na casa dessa minha avó, que faleceu. E aí, cara, virou tipo um quartel-general assim da juventude a parada. A gente pintou as paredes da casa, a gente fez um monte de paradas assim, as minhas tias sempre foram muito abertas a isso, até para honrar a memória da minha avó, que sempre foi muito crente. E aí a gente começou a fazer um pequeno grupo. Aí uma vez no mês a gente organizava um culto, isso eu tinha 16 anos, né? Foi em 2006. A gente começou a organizar um culto ali, pá. Aí, até que chegou em 2008, cara, tipo, a igreja reconheceu isso, falou assim, ó, esse menino é o líder dos jovens. Com 18 anos, em 2007 já o pessoal já queria me colocar como líder dos jovens. A liderança anterior achou que não era ideal, me segurou, e eu achei que foi muito, muito bom, fez muito bem para mim não estar naquele ano ali à frente, porque foi terceiro ano, eu ainda estava organizando muita coisa na minha mente, e aí, em 2008, com 18 anos, eu assumi a juventude. E aquele pequeno grupo que eu comecei na casa da minha avó se tornou o culto dos adolescentes, entendeu? Que era toda terça-feira. Na época que vocês fizeram aquela pista de cordas lá? Ali era a festa country, a gente fez aquela parada toda. Mas esse quebra-gelo foi um culto, cara, que durou até antes da pandemia. Oh, legal. Até antes da pandemia acontecia. E aí, cara, era doideira, Zé. Então você passou por lá, mas formou uma liderança, a galera que toca lá até hoje. A galera que toca até hoje. Até hoje. Até hoje é o pessoal que tem feito, assim. Eu fiquei lá à frente da juventude, né? Eu fiquei de 2008 até 2013. Que foi uma época incrível, assim. A gente começou os revolucionários, né? Que é o nome da juventude lá. Então a festa country já era uma parada que existia. Aí a gente organizou os congressos. Cara, eu participei do podcast lá em Brasilândia também essa semana. Uhum. E aí eu tava falando com eles sobre o início, assim, lá o início do trabalho lá, que em 2008 foi o primeiro congresso que eu organizei, cara. A gente levou 4x1 na época. E 4x1 tava em alta pra caramba. Lotou, né? Lotou o Largo da Ideia, né, cara? Quase isso. Não, mas ainda vou chegar na hora da lotação mesmo. Só que, cara, eu trabalhava na Contax, mano. Minha mãe trabalhou lá, minha mãe trabalhou na Contax. Na Contax? Trabalhou. Não, sempre tem alguém que trabalhou na Contax. Ou você já trabalhou na Contax, ou você conhece alguém que já trabalhou. Eu acho que nem sei se tinha emprego pra mim na época. Eu sou 20 anos ainda na cara. Cara, aí eu trabalhava no setor financeiro da NET. Eu recebia... Então você imagina, cara, eu trabalhava no setor financeiro da NET e ninguém liga pro setor financeiro pra agradecer, mano. Ninguém liga. Hã? Liga boladão já. Era estressante pra caramba. E tem que conseguir nota boa. Foi a primeira vez que eu tive dor de cabeça na minha vida, cara. Primeira vez. Cara, irmãos, tenham pena do pessoal do telemarketing. De verdade. Eles precisam de nota pra Sabe por quê? conquistar tudo. Precisa de nota, os caras são avaliados. Aí qual é a parada? E geralmente a pessoa não sabe o que fazer. Geralmente não sabe. Cara, que eu lembro, mano, fazia um barulhinho assim antes de entrar a ligação, fazia um tu. Era o sinal de que entraria uma ligação, você tinha que estar ligado. Rapaz, aquele barulhinho me dava um medo, mano. Mas depois também você fica sem vergonha. Uhum. Já começa a derrubar a ligação, começa a transferir ligação pra Oi. Pecado. Não, porra, na hora tinha uns caras, mano, que apurrinhava. Não pode fazer assim, pode não. Falar apurrinhava? Pode fazer assim, senhor, vou estar... Pegou bem, Aí, cara, os caras reclamando, Zé, a gente descobriu um código que transferia o cara pra Oi. A conta que ela fazia financeiro da NET e cuidava do atendimento da Oi. Então, tipo assim, às vezes o cara tava falando comigo, eu discava qualquer troço, mano, o cara ia parar no atendimento da Oi, o cara não entendia nada, sabe? E é por isso que você reclama, aí você pede paciência. Você pede paciência, depois aí você pede, vai, não, pegou os caras. Mas, cara... Os caras estavam até convencidos a ter paciência. Não, mas os dois têm culpa, Então, ali, cara, eu tava organizando meu primeiro congresso, que foi o congresso do 4x1. Foi doideira, mano. Toda hora tinha que tirar pausa do pessoal, ligava pros caras do 4x1. Falava, não, pô, não sei o que, eu desligava, saía, ia atender uma pessoa da NET. Aí, resumindo, não fiquei nem o período de experiência. Pedi pra sair, pra poder focar no ministério. E aí ali a gente começou
Mas, cara, um dia que lotou lá, foi no ano seguinte, 2009, a gente levou o PG. E o PG, ele tinha acabado de lançar aquele CD Eu Sou Livre. Lembra? Cara, aquilo ali foi... Lotou Largo da Ideia. Lotou na igreja. Cara, imagina, tipo assim... Não tem... Você chegou aí lá na quadra? Já fui lá. Eu acho que eu nunca fui no Largo da Ideia, sabia? Na igreja lá. É porque o Largo da Ideia é um pouquinho muito perto, longe. né, cara? Eu acho que eu Cara, nunca fui, a gente vai, negócio de baixar, a gente vai em muita igreja, mas eu acho que o Largo da Ideia... Não, é lá muito já lindo. teve ação evangelística, inclusive, do da ERG. Talvez Você eu deve ter tenha ido, ido, cara. eu Você deve ter lembro. ido, sim. Minha primeiro Até ver foto evangelismo como embaixador foi em Largo da Ideia. Foi foto da igreja que vai Aqui, ver deixa seu eu falar filme, uma ó. parada. Pedro, Laís, Caio, se quiser fazer alguma pergunta e tal, pode, tá? Tranquilo. Pra mim, ele fala assim, gente, Pedro, Laís, se quiser fazer uma pergunta, não precisa fazer a pergunta. Não, pode fazer. Se vocês quiserem fazer a pergunta, deixa isso quieto. Não, cara, aqui, a nossa galera aqui tem uma característica, a gente gosta fui sim, vi muito foto desse... Aqui, já fui lá. Mas molecão. Foi lá, né? É que eu não lembro essa quadra, você falou... Eu acho até que tu A quadra é pregou lá lá, atrás, mano. cara. Quê? Eu acho até que tu pregou lá. Aí eu não lembro. Olha, você falou assim, pô, eu preguei no primeiro dia, eu pensei assim, caraca, eu queria muito saber essas datas, tá ligado? Primeira vez que eu preguei, primeira vez que eu fiz isso, eu não consigo lembrar, né? Eu sei do momento que aconteceu, mas, pô, no dia do meu chamado, que eu chorei, eu não lembro de nada disso, tá ligado? Eu sei que existiu, mas data? Ah, julho de 2004, caraca, sei lá, julho de... E tô mais recente, né? Eu tenho a data aqui exata. de Mas quando aqui, aconteceu. não, talvez eu tenha pregado, porque eu não sei se teve pregador do evangelho, mas eu lembro dessa igreja aqui de alguma forma, mas pode ser que tenha, mas enfim. Aí, cara, ali, a quadra, tinha a quadra aqui e a igreja tinha comprado o terreno do lado. A gente quebrou o muro da quadra pro terreno para poder ter mais espaço. A igreja montou umas barraquinhas, cara. A igreja toda montou, assim, tipo a cantina, entendeu? A gente organizou pelas classes da EBD. Naquela entrada pelo lado ali, Na entrada lateral. As pessoas entraram pela entrada lateral ali. Então, cara, ali, cara, devia ter, Zé, aqui umas 3.000 pessoas, cara. pô, que legal. Foi doideira. 3.000 pessoas em Largo da Ideia. Largo da Ideia tem 50 habitantes. Esse culto quebra-gelo era papo de 300, 350 adolescentes toda terça-feira, Pô, mano. legal, cara. O nego brotava do chão, mano. Tem o Vinícius Melo, não sei se você conhece, do Jó 42. Já conheço. Ele já vi ele cantando na Memorial de Catarina. A primeira vez que ele foi lá em Largo da Ideia, ele não acreditou. Porque, tipo assim, ele olhou. Largo da Ideia, pô, você vai, passa ali Monjolo, tem a fazenda de Noé, que tem mata, você chega em Largo da Ideia. Então ele falou assim, cara, não vai ter nada aqui. E aí, do nada, começou a brotar adolescentes do chão, lotou a igreja. Mas esses adolescentes, eles eram todos de Largo da Ideia ou era ali do área caminho, toda. da área, de Da Cabo área toda, Sul de Vista e tal? Alegre até Curuzu. Legal. De Vista Alegre a Curuzu, entendeu? Teve um período que vinha até um ônibus, tipo Guanabara mesmo. A igreja fechou um ônibus que ele vinha de Vista Alegre até Largo da Ideia, trazendo a galera, os adolescentes 0800 e levava de volta. E nessa época aí que surgiu a banda Anúncio? Nessa época que surgiu a banda Anúncio. Essa parceria sua com o Eric aí? Isso aí. Eric, Dieguinho, Charlie, Tarcísio, Piscininha e... e eu, né? Tarcísio, Piscininha. Tá ligado, Tarcísio? Tô ligado, virou Mas meme. até no Faixa Bernardes foi o momento que a banda Anúncio ficou mais famosa. O Tarcísio viralizou com Piscininha Amor. E quantos anos tem a banda Anúncio hoje? Rapaz, a banda Anúncio, se não me engano, ela nasceu em 2008 também. Em agosto de 2008, pelo que eu me lembro. Pelo que eu me lembro, foi em agosto de 2008. E aí... E até hoje, a banda Anúncio nunca morre. Ela hiberna. A banda Anúncio nunca morre, ela hiberna. Agora, cara, olha só. Eu tenho uma concepção sobre você. Concepção boa, né? Cuidado, claro. você pode falar Cuidado. público ou não, essa concepção. Não. Eu acho que você é Caso um... de pastor, É assim, você tem um jeito, cara, você é um imã de jovens. Eu acho isso. Tenho certeza, na verdade, né?
E... Cara, Não, cara, eu tô falando sério, sem Fica sem demagogia. graça. Sem Eu vou sem graça, demagogia. eu Sem vou sem graça. demagogia. Mas como eu você- fiquei feliz que eu sou amigo dele, então ele se considerou jovem por estar perto de mim. Não, eu sou velho, eu sou. Já tô sem cabelo, eu tô ficando velho para ser pastor de jovens, cara, já. Olha só, você percebe isso? Como é que você sente isso? O retorno que a galera te dá, porque a galera decidiu seguir a Cristo através de seguir você. Entende? Como Paulo falou, sede meus imitadores. Como é que você percebe isso? Você se sente chamado para isso? Foi um ônus da sua vida espiritual? O que você... Cara, fala sobre isso aí? eu percebo, graças a Deus, assim, e a misericórdia, eu percebo que eu tenho boas pessoas ao meu redor, né? Se isso é fruto, sim, do meu comportamento, ou se é fruto da maneira como eu vivo, eu não sei te dizer, né? Não é uma coisa assim intencional, não é uma coisa que eu planejo, né? Eu acho que a galera gosta assim das mesmas coisas que eu gosto, da maneira como eu penso, e aí isso acaba acontecendo, né? Isso acaba acontecendo. E tanto que foi muito difícil assim essa transição, tá, né, de deixar um ministério de jovens hoje, que é uma coisa que eu faço há 13 anos, né? Percebi isso esses dias, que é 13 anos, que eu estou falando desde 2008, e agora que eu estou deixando ali os atalaias, a Juventude da Piba, que, pô, cara, a Juventude da Piba, os caras conseguiram, assim, encontrar um lugar no meu coração que eu não achei que seria capaz de conseguir, assim. Traz um lenço aí, que ele vai chorar. Traz um lenço. Eu ainda vou chorar muito daqui pra frente aí, até realmente eu me despedir da galera lá, mas assim, o carinho, eu falei isso com eles. Eu falei, cara, eu fiz amizades nos atalaias que são pessoas que eu quero levar pra vida, e nem é todo mundo que você quer levar pra tua vida. Não é todo mundo que tu quer colocar na tua casa, não é todo mundo que você quer que fique, pô, andando com a sua filha. Né? Não são todas as mulheres que você quer que fique andando com a tua esposa, mas ali tem essa galera, entendeu? É uma galera que acreditou, assim, no início. A gente teve dificuldade, né? Porque eu sempre fui um cara 220 e a galera ainda estava vindo de uma rotação um pouco mais baixa, e até essas rotações se alinharem, assim, a gente teve uma certa dificuldade, mas hoje eu olho e fico muito feliz, assim, de ver. Mas então, essa adaptação também é algo normal, né, cara? é algo normal, mas é uma coisa que requer carinho de ambos os lados, né, cara? Tipo assim, tanto eu precisaria ter cuidado com a juventude, como a juventude precisava ter cuidado comigo, assim. E eles tiveram esse cuidado, né, de acompanhar, assim, e valeu a pena, cara. Hoje, quando eu olho, assim, né, que eu estou vivendo essa transição de deixar a área dos jovens e estar à frente da igreja, assim, é um desafio. Você disse que era líder lá em Largo da Ideia, mas chegou a ser pastor dos jovens em Largo da Ideia antes de ser pastor na Piba? Como que foi isso? Não, eu fui consagrado na Piba. Você já foi direto para Piba, entendi. Como é que é meu roteiro, né? De 2008 a 2013 fiquei ali em Largo da Ideia. Fiquei ali 5 anos, né, então, né? Tu falou. Mais ou menos. A conta é essa, sim. E aí... Não, mas... Não necessariamente, porque olha só, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Ah, tá, porque eu entendi. São 6 anos. Contou 2018, então tá contando 2018. Eu fiquei 2018, até o final de 2008, 2013. né? Você contou 2008, contou 2008 e contou 2013. É isso aí, entendeu? Então, eu fiquei 6 anos, na verdade, que parecem 5. Aí depois... Valeu. Vai fazer propaganda aí? Padaria do Ronaldo! Oh, aí é bom, Aê! Ronaldo, queremos você aqui! Aí, 2014, cara, eu fui pra... Não vou não. Eu vou depois, porque eu vou me sujar muito. Se não estivesse filmando, eu até comia, mas depois eu como depois. Em 2014 eu fui pra Lagoinha. Fiquei 1 ano à frente da Lagoinha, Niterói. Ah,
não sabia dessa parte. É. Eu Você sabia, ficou à na frente verdade, da eu juventude da sabia. Lagoinha? que a Eu galera cuidei da Lagoinha. A galera falou assim, o já passou pela Lagoinha, mas eu não sabia se era como membro, Entendi. como Cara, líder também. o que acontece? Final de 2012, Deus começou a tocar no meu coração de que eu sairia de Largo da Ideia. Mas eu não sabia para onde eu ia. Só sabia que era a minha hora de sair. Até que chegou em outubro de 2013, eu estava lá em Belo Horizonte, no outro congresso lá do Loucos por Jesus, lá do Davi Lago, Lucinha, essas coisas. Aí, cara, eu recebi uma mensagem. Na verdade, não, foi uma mensagem mesmo. Eu falei ligação no outro podcast, mas foi mensagem. Do pastor Felipe Valadão. Não sei como ele ficou sabendo de mim. Lá em Largo da Ideia. Não sei, tipo assim, quem falou pra ele, de onde ele me viu, eu não sei. Foi o Espírito Santo, é isso aí. Aí, cara, eu recebi essa mensagem dizendo que ele queria conversar comigo, e aí ele me convidou para estar à frente da juventude e começar o trabalho de jovens ali na Lagoinha Niterói, porque a Lagoinha Niterói começou em 2013. Começou em julho de 2013. Então, outubro ele me convidou, em novembro eu já comecei a fazer os cultos jovens lá, e aí eu fiquei novembro e dezembro, assim, Largo da Ideia e Lagoinha. E aí fiquei na Lagoinha até abril de 2000 e aí, beleza? Verdade? Até abril de 2015. Não, 2015. Então fiquei 1 ano e meio na Lagoinha, né, junto com a galera lá. Aí, depois de mim, quem chegou foi o André. O André. O André Fernandes. Queremos você aqui, esses caras. Será? No último podcast, Querendo não, é poder, né? Mas Esse essa cara- experiência na Não, Lagoinha tem pra como. você, como é que foi? Como te Cara, acrescentou essa experiência? Me acrescentou muito. Bacana. Questão de a excelência que os caras trabalham, entendeu, Zé? Mas no caso, o André te substituiu, foi isso? Então, Foi. saiu e ele entrou, maneiro. Isso aí. Entendi. Bacana demais. Isso aí, foi logo depois, assim, a gente chegou a trabalhar junto um tempo, né? Ele assumiu a juventude, eu fiquei junto com ele, mas aí eu percebi também que eu deveria sair. E aí eu senti que eu deveria voltar para as igrejas da CBB, entendeu? Mas falando sobre a Lagoinha, eu aprendi muito, cara, e também fiz bons amigos lá. Tenho um carinho muito grande pelo pastor Felipe, né, que foi meu pastor lá, como tenho um carinho muito grande pelo pastor Gilson, que foi meu pastor na Largo da Ideia, cara que cuidou de mim e me ajudou a estruturar, né, os meus pensamentos, enquanto foi um cara fundamental no meu chamado, foi quem Deus usou para perceber que eu seria pastor. E aí o pastor Felipe, cara, eu passei por um momento muito difícil lá na Lagoinha, e ele foi muito importante para mim, né? Ele é um cara apaixonado por alma, cara, apaixonado por pessoas de verdade. Ele tem esse jeito dele, assim, meio espalhafatoso, assim, meio trabalhoado, assim, às vezes de falar, mas o coração dele é um coração muito bom, cara. Eu vi esse cara pegando drogado de madrugada, colocando dentro do carro e levando para casa. Entendeu? Não é qualquer um, não. Entendeu? Tipo assim, pô, na primeira reunião que a gente saiu, tipo assim, acabou o culto da Lagoinha, a gente foi para um restaurante, a gente começou a conversar ali. Acabou o restaurante ia fechar, era meia-noite, a gente foi para um bar que tinha em frente. E a gente sentou no bar, o bar ia fechar 2 horas da manhã, aí a gente foi para um posto, a MPM. E a gente ficou até 5 horas. A gente falou, agora não fecha. E a gente ficou até 5 horas da manhã, cara. Quando a gente saiu, Valeu, parceiro. veio um cara, Obrigado, cara. cara muito chapado, pedindo isqueiro para ele, para acender o cigarro. Ele falou, você tá maluco, rapaz? Olha pra mim, eu sou um cara bonito, rapaz, vou ficar fumando, rapaz. Aí ele, mas olha eu também, pô, não parece que eu sou bonito também, o cara falou assim. Aí ele falou, nada disso, você tá feio pra caramba, você tá acabado, cara, olha o que as drogas tá fazendo com você, pô. Jesus te ama, cara. Pô, aí começou a pregar pro cara. 5 horas da manhã, ele e o cara só. Entendeu? Aí ele chegou pro cara e falou assim, você mora onde? Aí o cara falou, mora, eu nem lembro onde ele morava. Aí ele falou assim, cara, entra aí no carro que eu vou te levar em casa. E ele fez isso. Botou o cara no carro, levou o cara em casa. Então, tipo assim, é coisa que ninguém sabe o coração dele, entendeu? Então ele tem um coração bom. É um cara que eu gosto muito. A família dele é uma família que eu gosto muito. O Odimar, o Gustavo são pessoas que eu tenho proximidade. Então eu aprendi demais ali. Né? A Mariana, porra, cara, a Mariana ela tem um coração pastoral demais. Demais. Eu lembro, tipo,
Na semana do meu casamento, eu casei na Lagoinha, o pastor Felipe fez meu casamento. Na semana do meu casamento, a Mariana estava grávida. E era grávida mesmo, parceiro. Era tipo assim. Quase? Era tipo assim, andando com dificuldade já. Ela estava no culto. No outro dia, ela ia viajar para cantar. E aí, domingo, cara, ela chegou. Não, era na quarta-feira. Ela chegou e falou assim: eu quero falar com você. Espero que eu quero falar com você. Eu falei, tá bom. Fiquei eu lá sentado lá, mano, esperando, porque acabava o culto, ela atendia todo mundo que queria falar com ela. Aí depois ela veio falar comigo. Aí ela veio, sentou do meu lado, falou, e aí, como é que você tá? Aquele jeitinho de mineiro deles, né? Eu falei, não, pastor, eu tô bem e tal. Aí ela falou assim, você... Presta atenção, eu vou te fazer uma pergunta. Você quer realmente casar com a Fran? Eu falei, quero, pastor. Ela, não, porque ó, se você tiver... Porque eu tava namorando com o Francis há 10 anos, cara. 10 anos. 10 anos Viu, e meio. Laís? Nem é tão tempo assim, 7 anos. Ela deu uma referência ruim agora. Mas eu comecei a namorar com 14 anos. Ela também é de Largo da Ideia? É. Pô, que legal, hein, cara. Largo Eu da também comecei a namorar Ideia. com 14 anos. Também. 14 anos começou a namorar? Foi 14, amor? Foi 15. Foi 15? 15 anos. 15 anos. Aí, ela é mais velha que você também? É, um pouquinho só. Então. Só alguns meses. E Francis também. Francis tinha 15, eu tinha 14. E aí, cara, a gente começou... Então, era muito tempo. E aí, pô, muita gente cobrava já o casamento, inclusive a gente. Aí a pastora Mariana, ela se preocupou com isso. Ela falou assim, ó, se você estiver casando com ela só porque você está namorando há muito tempo, você me fala, porque eu vou bancar isso junto com você e você não precisa, tipo assim, casar por tempo de casa, não. Se você gosta dela, de verdade, se você ama ela, então você casa. Mas se você não ama, você pode me falar que eu tô junto com você e tal. Então, tipo assim, foi uma preocupação que ela teve que eu achei muito, muito importante, entendeu? Então, ela tem um coração muito pastoral também, que é o coração do pastor Márcio. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conversar com o pastor Márcio. Pessoalmente não, mas assim, já tive lá ele pregando. Cara, e tal, o pastor Márcio é gente boa demais, cara. Homem simples, assim, gente boa. Eu lembro, cara, que o primeiro congresso que a gente fez lá, tinha uma conferência lá de carnaval, né? Eu tava ajudando a levar e buscar alguns preletores e tal. Até no dia anterior, ou no dia, eu não lembro, eu tava buscando o Rodolfo. Então, tipo, uma correria, cara. Daqui a pouco o pastor Felipe desesperado, falando, gente, pelo amor de Deus, alguém vai pra barca. Por que aconteceu? Pastor Márcio veio de barca, cara, a pregar. Tipo, ele não avisou ninguém que tava vindo. Ele só saiu do hotel, que estava lá perto do Santos Dumont, foi andando até as barcas. Pegou a barca, estava atravessando já, estava chegando em Niterói, e ele não quis pegar carro, veio andando da barca até a Cantareira. Veio ali caminhando ali. Ele achou que fosse perto, né? Não, tipo assim, ele tava de boa, cara. Ele tava de boa. Aí teve que ir alguém lá pra vir caminhando com ele, né? Porque, pô, o velhinho, imagina o perigo. Ele caminhou até São Francisco? Não, até a Cantareira ali. Ah, tá. Foi na Cantareira, o negócio. Então, Lagoinha também foi um... Eu sinto que Deus me levou, cara, em lugares que só me enriqueceram, entendeu? Largo da Ideia foi fundamental pra mim. Alcântara, Lagoinha fundamental pra mim. Alcântara, extremamente fundamental pra mim. Aí em 2015, eu assumi a Jubag. Fiquei um ano à frente da Jubag. Então, chegou no final, também já sabia que não deveria. Porque, cara, é engraçado como é que Deus vai tocando no meu coração do momento de eu sair, entendeu? Porque o mais difícil não é você saber a hora de entrar, é você saber a hora de sair. Com certeza. Né? Isso é mais difícil do que qualquer coisa, cara. Principalmente quando você está falando de ministério, assim, de até hoje em dia, por exemplo, que foi na experiência que eu estou vivendo de sair de Alcântara e ir para Mutondo, porque isso envolve questões familiares também. Não, tem tudo, Né? todo o coração, eu imagino, né? Ó, tu tem a questão de tudo que a gente plantou lá em Alcântara, tem a questão de sustento da família, que você pensa assim, cara, como é que vai ser? E aí, o que eu sempre deixei muito claro assim no meu coração é que eu não queria que isso influenciasse na minha decisão.
Então tudo É isso... uma questão de fé também, né? Tipo, porque você não... Querendo ou não, é um ponto de conforto que você tem hoje lá em Alcântara. Então, você assumir um novo ministério em outro lugar, tem que ter fé, tipo, mano, é Deus que tá me mandando. E, tipo, eu acho que sentir esse momento de que, cara, esse é o momento de eu mudar de estação, realmente deve ser muito difícil. Mas isso geralmente, cara, é muito mal interpretado. Quando o pastor ele sai assim de um lugar para o outro, sempre tem um estresse, né? Uma tensão ali que nem todo mundo entende, cara. Entende? Um cara que fala muito sobre isso é Gilmar, né? Que de vez em quando ele ia sair de um ministério para o outro para ganhar menos, mas aí a família, não sei o quê, e a Claudinha acompanhando ele direto. Então são experiências assim também com Deus, E né, aí cara? a família tem que estar muito Tem que estar ligada. junto. Tem que estar Não, junto. hoje é minha esposa, né? Minha esposa. Porque, pelo menos a minha esposa, quando a gente se casou, ela já sabia que eu seria pastor. Mas o que eu penso é minha filha. Minha filha, quando ela nasceu, ela não sabia que ia ter um pai pastor, que ela ia viver essa rotina assim doida. Então, por exemplo, eu tô aqui, daqui a pouquinho eu vou lá buscar ela e vou levar ela no zoológico. Para poder eu ter tempo com ela. Entendeu? Mas ontem, até 2 horas da manhã, eu estava na igreja. 1 hora da manhã, na verdade. Então, conciliar essa questão familiar também é difícil. E aí chegou no final de 2000, no início de 2016, Deus já tinha falado no meu coração de que eu não deveria continuar na Jubag. Eu fiquei até tentado a continuar, assim, porque eu gostei muito do trabalho, achei maneiraço, gostei do que a gente viveu. A gente conversou aqui no Pará antes de você ser eleito, lembra disso? Lembro. Você me chamou e trocou a ideia no Lembro. Pará e tal. Foi legal, cara. Foi um tempo legal. E foi um tempo muito bom, assim, pra mim também, eu cresci muito na Jubag. Aí, aquele ano na Jubag, eu percebi que eu deveria abordar de uma outra maneira. Eu falei assim, cara, eu vou continuar e vou abordar de uma outra forma. Que a gente conseguiu mobilizar a juventude, mas hoje eu entendo que essa nossa parte denominacional tem que ser muito mais voltada para os líderes do que necessariamente para as igrejas. Porque as igrejas, a Jubag, Juberge, isso tudo, nasceu de um período que as igrejas não tinham programação de jovens, cara. Corta, Que total. você tinha que ter, mês da juventude. Mês da juventude era um espaço que a igreja abria para a juventude fazer alguma coisa, e aí ficava 1 ano inteiro sem fazer nada, esperava de novo. Só a união de treinamento, que era domingo, 6 horas. Isso aí. Hoje em dia, a juventude trabalha o ano inteiro. Hoje em dia a juventude trabalha o ano inteiro. Muitas juventudes têm cultos mais fortes do que os projetos, do que as denominações, tem ações mais fortes. Aí o cara fala assim, cara, para que eu vou nesse negócio? Então eu acho que a denominação, e não só de Jubag, não, Toda juba que tem por aí. é tudo, tem que se remodelar, pensar em ser uma caixa de ferramenta Pra liderança. para as lideranças, entendeu? Formação de líderes. Porque ao mesmo tempo, vamos botar aqui, vocês têm uma juventude forte. Mas, cara, o que a gente mais tem aí nas igrejas... Em São Gonçalo, é juventude... É igreja vazia, cara. É igreja sem jovem nenhum. A igreja está acabando, principalmente por causa desse período de pandemia aí. E aí tá... Então, eu estava tentado a fazer isso. Mas aí, cara, Deus realmente confirmou no meu coração, aconteceram algumas coisas ali, que eu falei, cara, realmente está na hora de eu sair. Eu lembro que a gente fez... Lembra daquele... Não sei se vocês foram, cara, não sei se vocês estavam lá naquele campeonato que teve de futebol. Fui jogar bola. Então. Perdi. Mas eu tava lá. Nem pra fazer um Lá no comercial Batista, pra né? Central. Lá no Batista. Não, Não, porque é isso, Central é campeã. Na época de Baixada, mas na época de Juventude e Jubag. Aí, não dá, cara, não. Mas vai lá. chegou na divisão de base, vocês mandaram bem, né? Nos embaixadores. Tinha o foi bom. esquerdinha. Aí na final, cara, foi uma confusão. Éderlon. Cara. Na final foi uma confusão danada. Aí eu falei assim, cara, isso aqui é sinal de Deus para eu não continuar nesse negócio. Aí eu decidi sair. Quando eu decidi sair, eu recebi um convite para ir para a PIB de São João de Meriti. Eu fui pregar lá. Vocês conhecem o Wagner, que era de Brasilândia, de ministro de música? Já ouvi muito falar. Ele foi ministro de música lá antes de Gilmar. Gilmar foi ministro de música em Brasilândia também. Também? Ele foi antes de Gilmar. Então, o Wagner, ele participava do negócio da Gilberge, cara muito bom também. Aí ele me chamou para pregar lá. Em novembro,
de 2015. Não é lá que tá o Regino? Não sei. Não é, rapaz? O cara da banda Mob, esqueci o nome, Pedro? Pedro? Não. Pedro não tá lá, não? Não, Pedro não. Pedro tá na... Acho que é Central de Niterói. Ah, ele tá aqui em Niterói. Tá. Eu achei que ele tivesse por Central lá. de Jardim Caraí. Ele tá aqui pro Niterói. Ele tá morando na Tijuca, mas ele tá congregando em Niterói. Aí, pô, fui pregar lá em novembro de 2015. A igreja gostou. Cara, na época eu vivia só de venda de DVD, venda de blusa e oferta. Mais Bíblia e menos WhatsApp. Mais Bíblia, é. Foi quando surgiu mais Bíblia. Aquele ali era o meu sustento familiar, cara. Caramba. Tipo assim, eu conversei com o Francis e falei assim, amor, não dá. Eu dava aula durante a semana. Falei, amor, não dá pra eu dar aula e pregar final de semana. Eu tenho que escolher. Ou eu dou aula e paro de pregar, ou eu prego e paro de dar aula. O que você acha que a gente tem que fazer? E a gente considerou que eu deveria parar de dar aula durante a semana para pregar final de semana. Então, cara, aquele período foi doideira. Tipo assim, tinha final de semana que eu pregava 5 vezes, cara. Entendeu? Hugo, Fala aí. assim, você falou antes que a Fran tinha certeza que você ia ser pastor e tal. Mas quando que bateu a certeza assim, você, que tipo assim, Deus falou assim, não, você viu que era isso que você queria pra você mesmo e tal. Cara, que Deus queria pra isso você. foi em 2004. Naquele congresso que eu falei. Louvor profético, você não tava aqui no início do podcast, Não, eu tava, só que eu não. mas Não, só que o foi lance numa é que, tipo conversa. assim. Você diz o momento. Entendi, entre o mas chamado e o final ali. Tipo assim, nunca te bateu a dúvida sobre outra parada, sobre outra coisa, entendeu? Não, eu Mas acho que, é isso que eu queria te perguntar. Eu acho que faz sentido, porque, por exemplo, como eu falei, né? Eu, de alguma forma, entendo que eu tenho um ministério. Tipo, eu tenho um chamado, eu lembro lá no acampamento da embaixada, que Ezequiel pregou, e na minha cabeça, tipo, Ezequiel pregou sobre outro texto, mas Deus me deu Ezequiel 37, sobre o Vale dos Ossos Secos, tá ligado? E aí, na minha cabeça, meu chamado é pregar aos ossos secos e levar vida a essas pessoas. Só que, tipo assim, eu não sei em que momento isso vai acontecer. Eu acho que já tem acontecido em determinado momento, mas eu não sei, tipo, se eu vou ser pastor, se eu vou ser missionário, todo mundo não pergunta isso. Mas eu acho que faz sentido a pergunta dele, porque você entendeu que você seria isso, mas quando, caraca, mano, esse é o momento, então, de eu bater a cara e mudar. Acho. Porque eu acho que o momento Fala no microfone aí, filhão. Eu acho que a dúvida de Pedro também se encaixa muito na minha dúvida. Porque, por exemplo, aqui na sala, pelo menos que a gente saiba, tem Eric, Pedro e eu. 3 candão que a gente já tá sabendo já do nosso chamado, eu acho. Mas você não tá fazendo seminário ainda não? Achei que você tivesse até fazendo seminário já. Ô Senhor. Ô meu Deus. Ele bem que tentou uma vaga como servente, mas não conseguiu não pra fazer o seminário. Piadinhas antigas. Pra adultos. E assim, o que mais... Tô falando de mim, mas eu acho que eu também falo por vocês. Eu acho que a maior dúvida dentro da gente é assim, caramba, quando começar? Porque a gente sabe que a gente vai começar. O lance é o start, sabe? Aquele lance que você fica assim, mano, será que é pra eu chutar o balde e cair matando? Entendeu? É a pior dúvida que eu tenho, assim, tá ligado? Será que, mano, é pra meter o louco e, caraca, viver isso e... Sair da Pecathlon. Ô meu Deus, entendeu? Pô, vou largar meu emprego, mano, eu tenho meu chamado, sabe? Pô, você passa do portão da igreja, o coração queima e tal, não sei o quê. E acho que a pergunta de Pedro é essa, quando que você se ligou que foi o momento, o estalo ali, o start? Cara, começar vocês já começaram. Vocês já estão vivendo o chamado de vocês. Né? Agora, a questão é em que momento vocês querem se preparar para isso? Vocês estão falando sobre seminário. Vocês estão falando sobre, tipo assim, que momento... Porque vocês já estão vivendo o chamado. Mas assim, você está falando sobre seminário, eu considero que o seminário, quando você decide ir para o seminário, que você conversa com o pastor, pega a cartinha da igreja, vai lá e tal. Quando eu fui para o seminário, eu senti um alívio muito grande. Porque eu tinha, assim, um peso na consciência, tipo, eu sou chamado, eu estou trabalhando com jovens já há não sei quantos anos, eu preciso me preparar melhor e tal. Vou conversar com o pastor, certamente ele não vai querer. Aí conversei com o pastor. Sim, você vai vivendo fases que vão tendo confirmação. Exatamente. Conversei com o pastor, pô, eu vejo potencial em você. Caramba, Gerson vê potencial em mim. Aí
fui para o seminário. E a construção é uma coisa assim que você atende o chamado, porque a gente pensa no chamado, quando você ouve Jesus chamando os discípulos, eles largam tudo e vão, mas muitas vezes na nossa vida não é assim. As coisas vão acontecendo, Deus vai falando com você, e a cada etapa você sente a confirmação de Deus. Não tem como dizer que Deus não está nesse processo, entendeu? Eu acho que é mais ou menos por aí. A questão é você saber quando você chegou no fim de um ciclo. Entendeu? Vamos botar. Eu já sei, aos 14 anos, eu sabia que eu seria pastor. Ou melhor, sabia que eu seria? Não, sabia que eu havia sido chamado para isso. Só que com 14 anos, eu não assumiria uma liderança. Com 14 anos, eu não faria seminário. Com 14 anos, eu tinha muita coisa ainda para viver. Chegou um momento que eu falei assim, cara, eu agora atingi esses objetivos aqui. Eu sei que a partir de agora eu preciso de algo a mais para poder cumprir aquilo que Deus me chamou para ser. Esse é o momento que dá o próximo passo. Chegar e falar assim, cara, acho que agora eu já tô, não vou dizer fiz tudo que eu poderia fazer, mas eu já cheguei assim, já alcancei muitos objetivos do que eu tinha para essa fase. Aí você parte para uma próxima fase, que seria talvez o do seminário. Mas requer tomar uma atitude. Sem dúvida. Aí é o momento, é a hora que você precisa tomar essa atitude. Chegar mas esse tempo a gente vai entender, então. Tipo, mas esse tempo de tomar decisão, acho que a gente entende. Tipo, qual é o tempo? Tipo, esse é o tempo de eu tomar a atitude de começar o seminário. Não, tipo, essa transição, esse tempo de transição, eu acho que em algum momento vai acender no nosso coração. Cara, então, isso. Você entende, mas você tem que estar pronto para se posicionar, porque eu acho que eu já falei isso aqui. Às vezes a gente acha que é uma coisa que vai trazer paz ao nosso coração e não é. Entendeu? A paz no coração vai ser o que o Zé falou. De quando ele entrou no seminário, ele teve paz no coração. Porque, cara, tipo assim, eu vou falar mais ou menos o que eu vivi há pouco tempo. Mas a paz durou pouco, depois eu teria crise de novo. Mas eu senti alívio. É isso aí, pô. Mas o que acontece? Eu tava vivendo agora, cara, até mês passado, um momento muito, assim, muito confuso para mim. Porque eu fui convidado para participar do processo de sucessão pastoral da igreja de Largo da Ideia e da igreja no Mutondo. E eram realidades completamente diferentes uma das outras. Uma igreja onde eu fui criado, que eu tenho um carinho muito grande, e é uma igreja que tem até uma estrutura já, assim, legal, tem a sua sede, tem o som legal, tem uma iluminação maneira, tem equipamento para fazer uma live boa, tem toda a estrutura, as pessoas já sabem como funciona a igreja. Eu ia chegar, subir no púlpito e pregar. Ia estar tranquilo, cara, fazer visitação. E a igreja no Mutondo, que era uma igreja que ainda não tem sua sede, é uma igreja que ainda precisa de investimentos em várias áreas, uma igreja que precisa de pessoas para trabalhar. E aí eu estava vivendo, cara, uma confusão, assim, um conflito de não saber para onde ir. Eu não sabia para onde eu iria. Que foi o que eu vivi nesse período que eu estou falando com vocês de São João de Meriti. E aí eu estava com algumas opções na minha frente. Eu vou para a Largo da Ideia, eu vou para o Mutondo. Aí na época eu estava com São João de Meriti e tinha algumas outras igrejas assim que me sondaram. Então, nesse período aqui, cara, irmão, foi confusão, mano. Foi tipo assim, dúvida, você ponderando várias coisas, colocando prós e contras, orando com minha esposa, para poder a gente saber o que iria fazer. Até que chegou, eu falei assim, amor, agora a gente vai para um lugar, a gente vai tirar esse tempo para orar, para pensar, para refletir. Chegou aí eu tirei 2 dias, cara, fui lá para Araras, ali em Petrópolis, ali, pegamos uma pousadinha lá, ficamos lá. A pousadinha do vinho, né? Não é vinho, não. Não é vinho, não, era suco de uva. Era suco de uva, hein? Era suco de uva, hein? Você depois explicando, rapaziada, olha só, isso aqui é suco de uva, fica tranquilo. Porque eu postei uma foto, era uma taça
com o líquido roxo. É uma pizzazinha e uma lareira de fundo. Aham. Então, tipo assim, aí veio uma galera perguntando, é vinho? É vinho? Aí eu fui e postei a foto da garrafinha de uva logo depois, assim, falei, não, é suco de uva. É uma ceia. É uma ceia exclusiva. O pessoal tava doido pra arrumar respaldo ali, tava doido pra arrumar... Arrumar uma treta. Como é que fala mesmo? Bem, pra mim, se fosse vinho, não tinha muito problema, não. Hein? Como é que... Herege, apartai-vos de mim. Vai pra esse assunto? Como é que é aquele negócio que a justiça... Tipo assim, a justiça... Inquérito? Não. Não, que a justiça permite até aqui... Ah, cara, não vou lembrar a palavra, não. Mas quando aconteceu alguma coisa... Deu algum... Ah, eu não vou lembrar disso. Esquece. Deixa eu Agora, falar. cara, Você olha foi lá, só. você foi pra essa pousada refletir? Refletir, orar... Entendeu? Na verdade, eu não fui nem refletir, eu fui esvaziar minha cabeça. Entendi. Entendeu? Porque chega uma Foi hora descansar. que eu já estava refletindo muito sobre isso. A gente só estava pensando sobre isso. E aí eu falei, a gente tem que ir para um lugar para, zerar a cabeça e ouvir o que Deus quer. Quando eu saí de lá, eu falei assim, amor, a gente vai colocar alguns propósitos diante de Deus. Se Deus fizer isso, a gente vai aceitar essa igreja, ou vai ser essa daqui. Então, tudo aconteceu de uma forma que apontou para Mutondo. Os sinais que eu pedi a Deus, Deus respondeu, e eu falei, é isso. Quando eu tomei a decisão, irmão, Tranquilizou. paz. Agora, o Hugo deve ter conhecido alguém assim também, aí também mais para vocês que tem o chamado, que sabe o chamado. E assim, é muito triste. Eu tenho amigos assim no seminário, eu tenho pessoas de uma certa idade estudando e tal, né? Pessoas assim mais velhas. Eu entrei no seminário com 35, eu acho. E, pô, eu acho que eu já entrei velho. Eu fico pensando assim, eu deveria ter ido antes, né? Mas eu tenho um amigo que ele falava assim, cara, todo mundo achava que eu era pastor. Eu tinha oportunidade de pregar, mas eu demorei muito tempo para vir para o seminário e eu me arrependo. Entendeu? E assim, ele falou, eu comecei o seminário quando era jovem, parei o seminário e falei, depois eu volto. E não conseguiu voltar até depois de aposentado, entendeu? Então eu fico com pena, porque essa crise que a gente sente, eu senti durante essa crise do seminário, eu senti durante 2 anos, né? Mas imagina o cara viver essa crise, 20, 30 anos. Então, não responder ao chamado também causa um dano muito grande, cara, eu acho. A gente fica... porque nessa crise, por viver essa crise, a gente acha que não está pronto. Fala assim, cara, não, cara, eu vou esperar Deus confirmar no meu coração, trazer paz ao meu coração, e essa paz só vai vir depois. Mas é o que o Zé falou também. Vamos botar. Quando eu vivia esse momento ali, São João de Meriti ou Alcântara, né? Aí, na verdade, ali eu nem tive dúvida. Quando eu aceitei São João de Meriti, falei com o pastor que eu iria. Aí logo depois, o pastor Vanderlei e o pastor Belo me comunicaram que o pastor Belo iria se ausentar da juventude, iria focar mais no seminário e tal, queria que eu assumisse. Eu não tive dúvida, eu falei assim, cara, eu vou honrar o pastor Vanderlei e o pastor Belo, que são pessoas que eu amo e tal. Resolvi. Mas senti paz por ter assumido a Jovem Piba na época, e logo depois, cara, vivi a angústia de novo, de falar assim, cara, um monte de parada que não tá andando. Aí você entra em crise de novo. Não quer dizer que você não vai ter crises nesse período. Né? No seminário é a mesma coisa. Tu vai falar, cara, você entra aí, começa a bater crise, será que é isso, será que não é? Então, que momento? Quando você entende que, você precisa de algo a mais para viver a próxima fase, é a hora. E aí não é esperar um momento certo. É dar prioridade para isso. Prioridade. Entendeu? Uma coisa que eu acho que é bacana falar aqui é, pelo menos ao meu coração, né? Eu não me sinto inquieto em relação a isso. Na minha cabeça, eu tenho vivido meu chamado, você entende? Eu tava vendo, essa semana mesmo, dia 25, madrugada, passei trabalhando na madrugada, e aí eu coloquei o podcast e fiquei ouvindo do André Fernandes, que a gente falou dele aqui agora. Ele tava naquele do podcast, acho que positivamente, alguma coisa assim, e era alguma coisa sobre chamado também que eles estavam falando.
Em determinado momento ele falou que a gente, muito momento, quer a resposta do chamado, tipo, meu chamado é ser pastor, meu chamado é ser alguma coisa, ser o cara do som, que é a função, mas o nosso chamado não é função, o nosso chamado é alguma coisa. E aí ele até falou, meu chamado é incendiar pessoas, é levar a galera, reacender ministérios, ele fala que o chamado dele é esse. E aí eu fiquei pensando sobre mim, e por isso que eu falei aqui que meu chamado seria levar vida para quem, tá esmorecido, sacou? Levar vida aos ossos secos, que é o que Deus colocou no meu coração. Então eu acho que tudo que eu faço em prol desse chamado, eu ainda estou vivendo o chamado. Eu acho que ainda não seria o tempo de eu começar um seminário. Sacou? Porque meu chamado não é ser pastor. Meu chamado é levar vida e, aos ossos secos. Na minha cabeça, eu acho que, não sei se vocês podem concordar comigo, isso é bem bacana pensar nesse sentido às vezes, né? Eu e qualquer outra pessoa que tem um chamado, cara, o que você tem feito pelo seu chamado? E a gente fica esperando cargo, então, se eu não sou pastor, então não estou vivendo meu chamado? Não acho que isso Então, seja mas uma pastor realidade. não é cargo. Pastor não é cargo. É um chamado. Pastor é um chamado. Entendi. Ministério. Pastor, ele é uma identidade, cara. Você não consegue Então, deixar por de ser exemplo, o pastor. próprio André Fernandes, ele é... O chamado dele é incendiar pessoas. Mas ele é um pastor. Pastor, perfeito. Entendeu? Então, o pastor não é o cara que vai vir todo domingo pregar. Pastor é você estar preparado. E aí o seminário ou o título pastoral, né, não seria um cargo, seria um título. Entendi perfeitamente. Né? Ele vai te abrir portas, cara. Entendeu? Chega uma hora Chega uma hora que que você vai precisar disso. Sim, eu concordo com você. Eu acho que chega uma hora, mas é justamente isso. É só o fato de que, às vezes, se eu ficar nessa pressão de que, caraca, eu não sou pastor, eu vou ficar na pressão de que eu não estou vivendo meu chamado. E não é isso, sacou? Eu não sinto Cara, isso. Pelo menos eu não sou inquieto em relação a isso. Cara, eu trabalho com jovens há 20 anos. Desde 2002, mais ou menos. Né? Eu me sentia chamado para trabalhar com jovens, mas com o passar do tempo eu fui vendo a necessidade de me preparar melhor para trabalhar com jovens. E aí veio o seminário. O ministério pastoral veio dentro do seminário. Isso aí. Até mesmo porque, assim, meu coração arde pela juventude da Central. Né? E aí quando você vê, pô, cara, eu posso ser essa pessoa que vai liderar essa galera aqui, entendeu? Sem não, eu sou o cara. Não, pô, acho que o Senhor está me chamando, eu preciso me preparar melhor e tal. Então, assim, quando a gente pensa sobre Deus, que Ele é justo, é perfeito, é sábio, às vezes a gente esquece que Deus ele tem uma logística excelente. E nós estamos inclusos nessa logística. Logística de tempo, logística de oportunidade, logística de equipamento, entendeu? Tudo. Deus ele é o Senhor de todas as coisas. Uma Então, parada é que... por aí. Uma parada que... Logística de pessoal. Uma parada aí que... Parei pra pensar aqui agora, mano. Que você falou. Pô, Eric, você trabalha com investimento, Pedro é turismólogo, eu sou vendedor, pá. Mano, nosso chamado começa lá, mano. Nosso chamado começa lá. Aí desliga um pouco o ar-condicionado aí que tá frio pra caramba. Entendeu? Eu acho que, parando pra pensar assim, caramba, Deus chamou a gente, mas Deus não ia colocar a gente no lugar à toa. Sabe? Putz, meu chamado é esse, caramba, se você vê ao seu redor que as pessoas que Deus te mostrou que você vai trabalhar já estão perto de você, tipo, você trabalha com ministério, foi chamado para ser pastor um líder de jovens. Pô, você trabalha só com jovem do seu lado, mano, seu ministério tá lá já. É falar de Jesus, E, cara, o chamado, isso, tá ligado? chamado é mutável. O chamado não, mas as funções são mutáveis. Entendi. Por exemplo, quando eu percebi o meu chamado, assim como você falou que você teve na tua mente essa questão de trazer vida aos ossos secos. Quando eu voltei, cara, daquele louvor profético em 2004, a minha missão era salvar a vida dos meus amigos. Sempre foi isso. E foi assim que eu comecei a viver meu chamado. Em 2004, quando eu voltei querendo converter meus amigos, cara. Eu comecei um pequeno grupo na minha casa querendo alcançar meus amigos. Tudo que eu fiz foi querendo alcançar meus amigos.
Qual é a questão? Eu fiz um monte de outros amigos, né? Tenho aqui o meu grupo aqui com os meus amigos que eles sabem que são o meu alvo. Eu mandei, inclusive, uma foto para eles, lá da igreja do Mutondo, falei, ó, a partir de hoje vocês têm uma igreja, hein? Vocês podem tratar de pedir carta e tal, não sei o quê. Falando com eles. Então, porque o seu chamado é esse, tá? Qual era o chamado de Samuel? Cuidar do povo. Mas o que Samuel era? Samuel era profeta, Samuel era juiz. Davi, qual era o chamado de Davi? Tem diferentes formas de se exercer o seu chamado, né? Isso também. São formas, são desdobramentos, cara. Desdobramentos. Davi tinha uma missão, ser rei de Israel. Mas para ele ser rei de Israel, ele teve que aprender a cuidar das ovelhas dos pais, das ovelhas do pai. Ele teve que aprender a enfrentar Golias, ele teve que aprender a matar leão e urso. Ele teve que servir a Saul. Tudo isso foi desdobramento do chamado dele. Mas ele foi se preparando para aquilo. Então é isso, entendeu? Tipo, o nosso chamado... Cara, se você me perguntasse, há 5 anos atrás, eu não te falaria que eu iria assumir uma igreja. Para mim, o meu chamado ia ser sempre Ministério de Jovens. Sempre. Sempre. Eu nunca pensei que eu seria pastor de uma igreja. Entendeu? Então, as coisas vão mudando, cara. Deus vai mudando o nosso coração. Deus vai mudando o nosso coração. Então, é isso que vai acontecendo ali, entendeu? E aí, em 2016, eu assumi a PIBA, a juventude da PIBA. Começamos o trabalho lá. Pô, um trabalho que marcou muito a minha vida, me ensinou demais. E aí, a princípio, estamos encerrando. Nesse momento. Eu quero... Falar sobre PIBA. Posso falar? Eu quero te fazer... Não, fala sobre PIBA, vai lá. Fala sobre PIBA, vai lá. Não, eu ia falar sobre PIBA, porque, tipo, aqui na... Ó, você tem que ficar ligado, não, Deus não vai aguentar ouvir esse podcast, coloca a velocidade 2 vezes ali, ó. Não, rapaz, fica tranquilo. Fica tranquilo. A galera, Fica tranquilo. a galera vê podcast de 4 horas aí, pô, dá pra ver, claro que vê. Mas enfim, eu ia perguntar, tipo, porque aqui na igreja a gente fala muito sobre isso, sobre a juventude e tal, e a gente sonha muito com um espaço só para os jovens, tipo, um espaço com a nossa cara e tal, e na PIBA, na PIBA vocês têm isso, tipo, tem aquela, eu não sei se vocês têm um nome para aquele lugarzinho lá que vocês têm. A igrejinha preta. Mas assim, eu queria saber, Igrejinha preta. você como pastor de jovens e tal, que está aqui, viu essa época toda, você sente que esse espaço, ele dá uma cara diferente, ele dá uma força diferente, você sente alguma importância nesse sentido? Porque, tipo, a gente fala muito sobre isso, a gente, no nosso culto, a gente fala sobre esse sonho da gente e tal, mas aí eu acho que é interessante você trazer pra gente, você que passou por isso e passa por isso, se isso realmente faz alguma diferença, sacou? Tipo, de que maneira você vê que esse espaço impacta na juventude, sacou? Não, cara, o espaço ali foi fundamental. Foi muito importante. Principalmente porque a gente estava com o projeto de estabelecer o culto semanal. Né? E aí o culto semanal, né, seria todo sábado, ele aconteceria independente de qualquer coisa que acontecesse na igreja. Né? Eu conversei isso, essa era a visão do pastor Vanderlei, uma coisa que eu acreditava e ele acreditou também, permitiu que a gente fizesse, e assim a gente fez. Então, o espaço foi essa necessidade, surgiu da necessidade do culto semanal. Entendeu? Como a gente estava todo culto lá, todo sábado lá, a gente não poderia usar o templo da igreja. E aí ajudou muito. É uma coisa legal, uma coisa que ajuda demais. Né? Isso vai demandar de alguns fatores da própria igreja. Né? Da visão do pastor, da visão... Resolveu aparecer, né? Esse é um Guilherme. Meti o louco. E aí, então, isso daí Entendi. que foi... É importante. O melhor, é muito útil, mas, cara, não é nada que impossibilita também o trabalho. Não, entendeu? com certeza. Hoje a gente tem, nosso Aviva acontece todo sábado e tal, Rediar também. A gente sempre faz no templo geral e tal. Mas eu sinto que, tipo assim, na minha cabeça, é como se sente um dia tivesse esse espaço, a galera se sentiria mais motivada, se sentiria mais dona, tipo, caraca, essa igreja é minha, tipo, eu faço parte disso. Tipo, é como se... Não, eu bom, não sei se isso muito de alguma bom. forma realmente existe ou não, entendeu? Existe. E isso influencia pra caramba o pessoal também, pô, porque se a gente tem um espaço ali e a pessoa vê aquele espaço, a pessoa se sente estimulada a fazer parte do que aquilo ali pode se tornar.
falando de oferta, né? Quando a gente há pouco tempo não, faz um ano, mais de um ano já, que a gente implantou o ofertório nos nossos cultos da juventude aqui. Pô, uma coisa é você falar em outro lugar que a gente quer preparar um lugar. Agora, quando você tá nesse lugar dizendo, galera, pô, vamos fazer parte, vamos sonhar e tal, não sei o que, nananana. Pô, o pessoal olha lá, já começa a imaginar, e ela já começa a ter o sonho dela naquele lugar, sabe? Ver os amigos dela ali em volta, pô, a parada acontecendo. É outro sentimento. Cara, eu acho que o pastor Vanderlei, ele acertou muito mesmo, quando ele te chamou. Você trouxe uma reestruturação na juventude da Piba, que sofreu algumas fragmentações aí nos últimos anos, com a saída de líderes, e isso é uma coisa que realmente mexe com a igreja, né, com a juventude. Então um líder saiu, outro líder saiu, e a galera fica meio que sem identidade. Eu acho que o pastor Vanderlei, eu imagino até que ele teve que romper paradigmas para te trazer, não que você seja muito doido, embora você seja um pouco, mas assim, ele teve que romper paradigmas, eu acredito até que pessoais, assim e tal, e ele acertou muito em te trazer para resgatar a juventude da Piba, cara. Eu acho que foi muito legal, e como você está falando aí, que tem um carinho especial para a galera, eu tenho certeza que a galera também por você. Mas, como é que foi essa transição de liderança, digamos assim? Você vem da Lagoinha, pastor Felipe Valadão, para a liderança do pastor Vanderlei, que são todos bons líderes, né? Pastor Vanderlei, líder da nossa denominação aí, sensacional, comprometido, mas são lideranças totalmente opostas, assim, de modo operante, né? Como é que foi para você encarar essa mudança aí? Cara, foi muito bom, muito tranquilo, assim. O pastor Vanderlei é um cara muito bom, cara, muito bom. E eu sempre falei isso pra ele, assim, do carinho que eu tenho por ele. Até hoje, né? É um cara que eu, nesse momento que eu tava nessa transição, assim, pra aceitar esse convite do Mutonda, né? Eu tive uma conversa com ele muito, muito pessoal, assim. E eu falei com ele duas coisas. Eu falei, pastor, eu tenho duas coisas para falar pro senhor nessa reunião. A primeira é que eu vou aceitar o convite da igreja no Mutondo. E a segunda é que eu nunca quero que o senhor deixe de ser meu pastor. Pô, maneiro isso aí. A mentoria e tal. Maneiro Com isso aí, certeza. legal. Porque o problema, às vezes, dos pastores é que eles deixam de ter um pastor. Né? Sim. Então, eu falei com ele que eu não quero que ele deixe de ser meu pastor. Preciso muito ouvir. Então, tipo assim, pastor Vanderlei é esse cara que eu quero carregar também para a vida inteira. Né? Um cara que eu quero aprender muito com ele, continuar aprendendo, porque ele é um cara fundamental para mim. Então, foi tranquilo, cara. Em relação à liderança, foi muito tranquilo. Né? Eu tive um pouco de dificuldade na liturgia, né? Dessa mudança, porque a liturgia da Piba era muito diferente. Mas também nada que me deixasse com qualquer problema, assim, só foi uma readaptação mesmo, mas foi muito bom, foi muito bom. Legal. E uma outra parada que eu queria tocar contigo, como é que foi aquela história lá com o pastor Gerson do Jurassic Park, lá no seminário? Falou do seminário, como é que foi essa história aí? Pessoal conta, cara. Já show. Cara, todo mundo conta isso, mas eu nunca ouvi isso cara. de você. Rapaz, a sua versão, o seu lado da história. Cara, não, cara. Daí foi o seguinte, eu sempre fui meio distraído, né? E lá na igreja lá da Alcântara tem a escola de música. Eles estavam ensaiando algumas músicas para aquelas paradas que tem, para aquelas apresentações, né? Aí eu tava, tipo assim, viajando, né? O pastor Gerson estava escrevendo no quadro alguma coisa. Aí eu tava ali vendo ele escrevendo, então daqui a pouco começaram a tocar a música do Jurassic Park. Lá no ensaio dele, lá começaram, que era de tema de filme. Então tinha vários temas de filme, acho que tinha Harry Potter, tinha um monte de parada. Aí começaram a tocar a música do Jurassic Park. Aí aquilo me
Aquilo eu tava viajando e deu uma alertada. Eu falei, ih, rapaz. Você era da turma do pastor Alessandro? Era, mano. Baixinho? Pastor Alessandro, que fala Ele que guarda. Queremos você aqui, pastor Alessandro. Pastor Alessandro. Pastor ele é pastor da segunda ou da primeira do Coelho? Memorial, lá do Coelho. Aí eu meio que voltei a pensar com o Jurassic Park, né? Eu falei, pô, eu acho que esse negócio é Jurassic Park. mas eu nem... Tipo assim, acho que eu nem reparei que eu tava falando alto, entendeu? Aí o pastor Gerson que eu não lembro muito bem, porque eles lembram melhor do que eu, cara. Não. O que chegou a nós. O que chegou a nós. O que chegou pra gente aqui, você comentou com os 3 ou 4 candangos. Aí, mano, é Jurex Park aí, mano. É Jurex Park. Eu não lembro direito, não. De verdade, cara. Eles lembram mais do que eu. Aí, pô. Diz a lenda. Reza a lenda. Diz a lenda que você catucou o pastor Gerson tava dando aula naquele PowerPoint dele, né? Pastor Gerson tava aula com o PowerPoint e tal. Catucou pô, aí, Jurassic Park, tá ouvindo? Aí, catucou outro. Oi, tá ouvindo? Jurassic Park, não satisfeito, é o que diz a lenda. É o que reza. Ele chamou, pastor Gerson, tá ouvindo aí? Jurassic Park e tal. O pastor Gerson falou, não estou ouvindo porque eu estou prestando atenção na aula. Coisa que o senhor também deveria fazer. É isso mesmo. Eu lembro desse negócio aí. Do sabão você lembra. Mas eu não lembro. Eu lembro pouco, de verdade. Eu lembro tipo assim, eu não lembro como é que chegou nesse momento. Caraca, mané. Isso chegou aqui, cara. Eu só sei que quando. Cara, foi muito engraçado. Hugão, tem que meter o pé, né? Hugo, vou lá. Antes de você ir, eu queria fazer a pergunta sobre o Corte Real de 2016, que foi Embaixadores do Rei e Mensageiro. Eu queria que você contasse pra gente como foi a sua experiência de levar o seu ministério pra lá. Pra Ali louvar. que foi na Nova Cidade, né? Isso. Cara, foi muito bom, cara. Foi muito bom. Acho que foi até com o Peçanha que eu toquei aquela... Peçanha, saudoso Peçanha. Que saudoso, rapaz. O cara tá vivo, rapaz. Tá maluco? Tá maluco? Peçanha, queremos você aqui. Vivo? Vivo, pô. Não em memória. Cara, Porque quem chama morto não é batista, né? É verdade. É outra parada. É outra religião. já tem... Já perdeu o fim. Mas, cara, foi uma experiência muito boa. Uma experiência muito boa. Os embaixadores e mensageiras, assim, sempre fizeram parte da minha vida. Né? E poder estar... Por exemplo, o Anver... Eu só participei do Anver como preletor, assim. Né? Porque a Igreja Geral da Ideia não tinha o costume de mandar... Pro Anver. Pro Anver. Não tinha. Era uma realidade muito distante pra galera lá. Então, foi uma experiência assim, muito marcante pra mim também. Curti demais. Pô, você falou do Anver aí, cara. Eu lembrei do Casulo. Caramba, a gente foi... Caramba, cara. Foi muito... Teve um... Cara, o Casulo foi o acampamento da PIB de Alcântara, né? Foi só da PIBA, não? Foi mais igreja, não foi? Foi mais igreja. Foi a PIBA, foi Largo da Ideia. Foi a igreja do Tuca. Vista Alegre. De Vista Alegre também. Pô, foi igreja pra caramba. Foi uma quantidade considerável de igreja. E eu fui fazer o som. Tu tinha alugado o som com o Márcio. Isso. Caraca, mané. Só que eu conhecia a rapaziada, né? Cara, foi muito engraçado, porque o Sítio Sossego, pra quem não conhece, é um sítio, assim, consideravelmente grande, né? E, caraca, mano, tinha que se comunicar por rádio, tá ligado? Aí tinha um rádio, eu não lembro se tava com o Juquinha ou com o Nelsinho, cara. Eu sei que tinha uma cabeçada assim, um montão de gente sentada na cantina, e você chamou alguém no rádio, mano. Você queria falar com alguém no rádio, falou, aí, não sei o que... Eu não lembro. Aí alguém pegou o rádio e falou um negócio emboladão e você falou, não, beleza, se for assim tá tranquilo. Caraca, mano. Foi muito engraçado, mano. Eu sei que Nelsinho, aquele acampamento, se acabou de rir, cara. Nelsinho Magrinho? Nelsinho, Nelsinho. Cara, foi muito engraçado, porque o cara falou simplesmente nada. E você, não, beleza. Se Hugão, for assim, tá de boa. Aqui, a gente vai encerrar pra você meter o pé, pode fazer. Pô, chega aqui, Bruno. Você tá aqui, alguém dá o lugar pro Bruno aí. Deixa ele sentar aí.
Aqui, amor. Eu queria perguntar, tipo, como a gente falou, é uma diferença muito grande entre a Piba e a Lagoinha, né? Em várias questões. E aí eu queria saber o que da Piba você levou para a Lagoinha e o que da Lagoinha você trouxe de volta para a Piba, ou para alguma coisa assim, ou questão de algum método de ensino, ou questão de alguma coisa que você fez em culto jovem, assim, alguma coisa que você trouxe das duas igrejas. Cara, da Piba pra Lagoinha, eu não cheguei a levar nada porque eu não cheguei a voltar pra lá. Depois, né? Foi tipo assim, eu saí da Lagoinha e vim pra Piba, né? Então, com certeza a Piba teria muito pra acrescentar na Lagoinha. Entendeu? Eu saí de Largo da Ideia. Sim, sim. Cara, o que eu pude levar pra lá dessa nossa característica enquanto batista foi esses nossos relacionamentos, entendeu? Esses nossos relacionamentos, a maneira da gente lidar um com o outro. Eu acho que foi isso que me marcou no meu período lá na Lagoinha. E o que eu trago da Lagoinha, assim, comigo, que eu aprendi muito, foi a parte de excelência e dedicação ao máximo. Entendeu? Porque, por exemplo, na Lagoinha, eu ficava na juventude e no louvor. No louvor, cara, a gente começava a chegar lá umas 3h30, por aí, para o culto ser às 6h30. Entendeu? Então a gente chegava tipo umas 2 a 3 horas antes, arrumava tudo, deixava tudo preparado. 1 hora antes do culto não poderia ter barulho mais, teria que ser já só uma musiquinha rolando, entendeu? Tipo, uma coisa que eu tenho, né, uma parada que eu não gosto de TNT. Não gosto de TNT. Entendeu? São coisas que eu... Tipo assim, essa questão da excelência é o que eu carrego da Lagoinha. E a questão dos relacionamentos, do vínculo pastoral, é o que eu trago. E do ensino também, né? Da teologia também, nossa, também é muito boa. Então, é o que eu trago das igrejas batistas junto comigo. Que eu acho que falta um pouco dessa dedicação que eu vi na Lagoinha, eu sinto que falta um pouco nas nossas igrejas, assim, né? Geralmente a gente chega muito próximo da hora do culto começar, não se preocupa com o ambiente do culto, pré-culto, pós-culto, e tudo isso é importante, né? E aí, Marcelo? Firme forte? Aqui sim. Beleza? Oi, tudo bem? Já garantimos o segundo já. Pastor, pode lanchar ali, tem um cafezinho aí e tal, pode. Mas a pergunta da Laís é interessante, porque às vezes, assim, eu vejo muito que a galera que é da juventude batista acha que o jovem batista, ou que a igreja batista não tem nada a acrescentar, ou que está... Assim, não considera o que nós temos de bom como se fosse relevante, entende? Sim, e a gente tem muita coisa, irmão. Muita coisa mesmo. Né? E eu percebo isso. Percebi muito, inclusive no período que tive na Lagoinha. Eu percebi o quanto a gente tem a acrescentar essa galera. Então, eu acredito no equilíbrio, cara. Eu acredito no equilíbrio, onde essa comunicação, esse relacionamento pode fazer o que a Laís falou, cada um acrescentar um pouquinho e fazer as coisas andarem com mais... mantendo os nossos princípios, o nosso ensino, o nosso relacionamento, mantendo, né, com uma dinâmica diferente, com uma proposta diferente, que vai comunicar melhor com a juventude e com a geração, na verdade, atual. Né? Porque uma igreja só de idosos, ela está doente. E uma igreja só de jovens, ela está doente também. Doente. Então, é essa questão aí que eu acho que... Beleza. Eu sei que você tem que ir embora rapidinho agora.
O Bruno tá aí, o que acontece? A gente viveu aquele momento ali no início da pandemia, que você pegava seu violão, amplificador, ia para a sacada do seu prédio, né? E ficava lá cantando. Beleza? E o Bruno, cara, é um cara que ele é novo convertido aqui na nossa igreja, ele se converteu online. O cara se converteu online no Natal do ano passado. Né? Mas antes de se converter, ele te ouvia lá no prédio. E ele passava mensagem pra mim. Pô, Ezequiel, olha só, tem um maluco cantando aqui, cara. Tem um cara cantando aqui, olha só louvor, muito bom, cara, tá muito bom, não sei o quê. Direto. Pô, que então, legal, assim, eu queria que você ouvisse dele qual foi a parada desse momento lá, a importância pra ele, pra você. Vocês trocassem essa ideia aí, conversa. Pô, que aí, maneiro, cara. Pô, cara, foi assim. Então tu mora lá no condomínio? Não, eu moro no Damarinho, da frente. Ah, sim. Dá pra ouvir, porque na verdade o meu prédio dá pra aquele terreno do lado do. Um terreno meio que vazio que tem uma Sei, tô ligado agora. Aí dá pra dar de frente pra lá. Sei. Então assim, era muito maneiro. E é justamente isso mesmo. Eu tava começando, eu já tinha essa vontade dentro de mim, né? De conversão e tal, mas eu não era muito novo, vinha de outra religião e tal. E o pastor Ezequiel foi uma das pessoas que me fez, na verdade foi na pregação dele que me fez tomar esse passo, né? Quando a gente falava de atitude e tal, de ter coragem de atitude. E aí, cara, eu ouvia assim, ficava eu e minha esposa lá, falava assim, caraca, maneiro, mano. Aí eu chegava na janela assim, começava a gravar áudio. Falava assim, caraca, que isso? Tá com maneiro, tô tocando aqui. Tem um cara aqui cantando aqui. Aí Eu ouvi o cara cantando assim, mano. Eu acho que é o Hugo. Você que teve uma ideia de evangelizar o condomínio? Não, cara, isso aí foi uma iniciativa. Algumas pessoas começaram a botar uma caixinha de som lá, com música, essas paradas assim, e faziam uma oração. Fazia a oração do Pai Nosso, e aí botavam uma música. Aí no outro dia eu falei assim, cara, vou pegar uma caixinha de som lá na igreja e vou cantar com essa galera aqui que eu acho que vai. Cara, e era dar muito. bom. E era legal que, tipo assim, acabava o louvor, né? Tipo assim, Todo mundo maneiro. ali, né, cara? Não. Eu falava, caraca, muito legal. Cara, foi um tempo muito marcante na minha vida. E de também. certa forma também ele fez parte Com certeza. da minha conversão também, sem legal, saber. cara. Que maneiro. Sem conhecer, se conhecendo hoje. E eu queria muito promover esse encontro de vocês. Da última vez que você esteve aqui, né, que você pregou, foi no meio da juventude, foi no ECAP, né? Foi no ECAP. Então, no penúltimo, no meio da juventude. É isso tudo aí, é a mesma coisa. Muito bom. Aí eu chamei, pô, Bruno, pastor Hugo vai estar aqui, aquele maluco que cantava lá e tal. Aí ele não pôde vir, né? Aí, mas hoje o encontro hoje é especial. Cara, que muito legal. Você faz parte dessa história aí do Brunão, certeza, tá com caminhando certeza, junto, vai ser papai, né? É. Mulher também! Semana que vem tá chegando. A mulher! É isso aí. Rapaz, então eu vou te falar um negócio. Esse período aí de lockdown foi produtivo pro cara, hein? Cara, foi. O cara se converteu. Exatamente. Gerou um filho. Exatamente. Duas novas vidas, né, cara? Cara, deu uma nova vida naquela. Não, e tipo assim, eu falo até com o pastor Ezequiel, eu falo assim, cara, acho que um fato principal da minha conversão foi para mim mesmo. Mas o fato de poder aprender um pouco mais e poder botar meu filho no caminho do Senhor, eu falei assim, cara, acho que esse é o principal que eu preciso. Amém. Sabe? E cara, o pastor Ezequiel, eu converso muito com ele. E eu não sei, deve ter um mês atrás, a gente conversando aqui na salinha dele, eu falei, pastor, eu não lembro como que eu conheci você, cara. Eu não lembro que Foi mesmo. o filho dele estudava aqui na escola e eu não lembro o primeiro dia que eu conheci, como que a gente começou a conversar e a amizade ficou muito forte, né? Tipo assim, como irmão, então eu falo, caraca, não sei de onde saiu, mas e foram acontecendo todos esses fatores. Tem o Eric aqui também, cara, que o Eric tem, quando prega lá também, eu falo, caraca, esse moleque moleque é muito bom, olha. Até que enfim alguém te deu um feedback positivo, hein, cara? É, garoto. O moleque, pô, pega Ficar sem graça, igual o faz. Meu cabelo fica despenteado.
Mas é isso aí, cara. Muito Brunão, cara, prazer, cara, te conhecer. prazer é o meu, pô. De saber que... Descobri que era o maluco que ficava tocando. Eu fico muito feliz de saber que aquilo ali Show de fez. bola. Foi importante pra sua vida, cara, de verdade. Isso eu acho que tem algumas coisas que a gente só vai saber na eternidade, né? Mas Deus presenteia a gente assim com algumas confirmações durante a nossa vida aqui na Terra e te ver hoje, te conhecer, é uma dessas confirmações. E na época, cara, era um tipo assim, tava recente, né? Toda a questão da pandemia Isso, e tal. todo mundo Então com muito medo. Era um turbilhão de notícia ruim, tipo assim, eu falei, caraca, que doideira. A gente preso dentro de casa e tudo muito novo. Eu falei assim, pô. E o meu processo de conversão, tipo assim, iniciou realmente ali, do início até... Legal. A partir dali a gente começou a conversar muito direto. mais. Que aí maneiro. acho que foi o culto do Natal mesmo, né? Foi no Natal da Filipos, foi dia 20 de dezembro. Que eu me lembro, cara, que esse culto da Filipos foi difícil, a gente brigou pra caramba lá antes, estresse, não sei o quê. Sim. No dia a gente tava pilhado e tal, papapá. Aí depois você me mandou uma mensagem, pô, pastor, aceitei a Jesus, não sei o quê. Aí eu mandei pra galera da banda, ó, resultado aí e tal. Aí foi legal, bola, cara, muito legal. Muito legal. Muito maneiro. É isso aí, cara. Prazer, cara, prazer. Chegando aí ao final do nosso podcast, né? O que aconteceu de você, em todas as vezes que você vai contar, você canta a música do Chaves? Essa pergunta é boa. A música do Chaves, Chuchuê. Deu pra ouvir? Que bonita sua roupa. É essa? Deu pra ouvir no microfone? Cara, foi uma parada que eu sempre gostei, cara. Sempre gostei de misturar essas... Chaves, eu sempre gostei de Chaves. Então, Quem é uma lembra parada... do Chaves? É porque, cara, eu penso o seguinte, é muito difícil você tirar as pessoas da inércia quando você está ministrando. O mais difícil é você tirar ela da inércia, entendeu? Porque todo mundo vai estar ali, vai estar, tipo, esperando para ver o que vai acontecer. Se não acontecer nada a pessoa vai fazer também, entendeu? E a pessoa, às vezes, não participa. Então, esse tipo de música, Chuchuê, a Cristo da Louvor, Que Bonita Sua Roupa. Por exemplo, a gente tocou esses dias lá na igreja, Eu Vejo a Glória, misturado com dig boy. Vem brincar comigo. Cara, Foi isso aí é um Isso aí eu não gosto, não. Eu sou contra, Todo mundo eu sou rindo da cara contra. do Zé. Eu não vi. Não dá. Lamentável. A verdade sobre Aí, por que ele saiu da isso. Bíblia. Aí que tocou no sossego com o arranjo do Nirvana. Foi, mano. Eu falei com você, falei, pô, Nirvana, cara. Nirvana, cara. Pô, Não, cara, cara. ó, teve uma vez, isso é banda anúncio. Banda anúncio. Desde que a gente era moleque, a gente tocava Dragon Ball GT no meio da música. Pô, isso aí é massa demais. Do Ih, Johnson Dragon Ball, Johnson, se né? amar. A Rock and Roll Celestial, a gente inventava com o Johnson Johnson. Gostoso, tá na hora de lavar. Tchum, 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 tchum. Gostoso, fazer carinho na cabeça. Enxerga o couro cabeludo. Aí nessa hora, imagina, tipo assim, aquela galera lá na frente, todo mundo. Esfrega. Fala uma coisa, Fala que foi meu aluno, não, pelo amor de Deus. Ó, Ainda bem que porque- o pessoal não ficou sabendo isso antes do concílio, cara. É Senão- verdade. Porque 2019, Sandy Júnior tava bombando, né? Então, tipo assim, a gente começou, eu vejo a glória do Senhor aqui. Aí, No começo. eu quero ver agora o seu poder. Não. Agora, vou levantar as mãos e vou receber. Vou louvar o Deus, porque eu sinto o Senhor entrar. Nada a ver, cara. Nada a ver. Então foi. A intenção era essa, sempre foi essa, tirar a galera da inércia, assim. Aí, na época da banda anúncio, a gente teve até uma conversa, assim. A ministra da Educação veio conversar comigo e tal, pediu pra eu não cantar.
Porque a gente cantou, não tem aquela salvo pelo teu amor do disco Praise. Aí no meio dela a gente botou tudo que eu fizer. Eu botei... Esse cara é muito E tipo assim, porra, pouco tempo atrás, nego rodava essa música ao contrário, negócio de diabo, caramba. Tem essa lenda aí, cara. Essa Tem uma lenda aí. lenda, tem uma lenda. Então é uma parada que, tipo assim, eu sempre fiz esse negócio, sempre gostei. Não foi de agora, viu, Luiz? Mas é pra isso, que sai do senso comum, assim, a pessoa, dá uma... tipo assim, você vai, cara, que doideira, mano. E aí Vem a o pessoa mal atrai também, né, as pessoas, a pessoa sai da inércia, entendeu? Eu nem vou falar do trem bala, deixa isso pra lá. Deixa isso pra lá, garotão. Pastor, deixa isso quieto, deixa isso quieto. Hugão, tá chegando no final, cara. Prazer estar contigo. Tamo junto, eu que agradeço aí. Papo bom demais. Vou mandar o link pra você, certo? E vai sair quando aí o podcast? Próxima terça-feira, 10 da noite. Tá saindo hoje, não pode falar. Acabou de sair. Já Isso. já saiu Cara, eu esqueço. Ah, tá. Tá ligado? É ao vivo? Tá É saindo, ao vivo? é ao vivo, É. pô. Ah, a gente tá gravando ao vivo aqui, galera. É isso aí. Valeu. É um prazer estar nessa terça-feira aqui junto com vocês. É isso aí. Agora não são 10h52, são 11h30 da noite. Ah, então é isso aí. Então, boa noite. Isso aí. E aí eu vou ter que ir pra minha filha pro zoológico Meia-noite, agora, meia-noite. então. Olha só, cara, a gente tem o hábito aqui de sempre fechar com um versículo bíblico, certo? Pra dizer que a gente é crente também, senão Isso o aí. pessoal fica achando que a gente não é crente, né? Claro que é. Cara novo convertido, dá um testemunho aqui legal. Salmos 16, versículo 3, diz o seguinte: quanto aos escolhidos que estão na terra, são os ilustres nos quais está todo o meu prazer. Essa não é a palavra de Deus para as pessoas, é do salmista, aos escolhidos. E assim, a gente também tem a certeza de que você é um escolhido para servir o Senhor nesse tempo, alguém que faz a diferença, e nós temos prazer no seu ministério. Amém. Seja lá em qual igreja você estiver, a gente está sempre junto, contando aí com a sua ajuda, e conte com a gente também para o que precisar, tá bom? Amém. Você é um desses ilustres aí na terra. Ih, rapaz, o Zé que tá me deixando sem graça em vários momentos. aí. Rapaz, eu tô Hoje emocionado hoje, acordei cedo. Tô emocionado. Acabou então? Valeu. Então, uma boa quarta-feira pra vocês aí, galera. Acabou!